Agora para o professor Silvino Évora, do Universidade de Piaget de Cabo Verde. Muito bom dia a todos. Eu aproveito os momentos iniciais para dirigir palavras de agradecimento ao professor Fausto Amaro e também ao professor Moisés pelo convite que me fizeram para estar aqui neste evento, mas também não deixaria de agradecer ao professor António Ufel por ter-me convidado para estar num congresso no Brasil, o que facilitou a minha estadia aqui em Portugal, porque aproveitei a viagem do Brasil, fiz uma pausa aqui para poder estar então neste congresso. Fim dos 3 dias do congresso, eu não ficaria sem registrar alguma mágoa, porque quando vejo tantas pessoas a representar países, eu sozinho a representar um continente. Daí que eu pediria ao professor Moisés, na ponta final da minha apresentação, se faltavam uns 3 minutos, que ele me conceda em nome de Guiné-Bissau, São Tomé e outros países que não estão aqui presentes. Então começaria por dizer que, quando já se debateu temas como rádio, televisão, jornalismo, sociologia de comunicação, sociedade de informação, políticas de comunicação, representações sociais identitárias, comunicação e educação, epistemologia da comunicação, redes sociais, publicidade, comunicação visual e outros temas mais, indo parar então à história dos mídias, a sensação com que se fica é que o campo das ciências da comunicação foi rastreado de uma ponta à outra e que não restam mais espaços para serem debatidos. Porém, das ciências da comunicação em contexto lusófono, enquanto ponto de partida, todo esse percurso feito, sobretudo por congressistas portugueses, brasileiros e galegos, teríamos que ter um ponto de chegada, os caminhos incertos do futuro da comunicação no mundo lusófono. Um ponto de chegada que será sempre uma nova partida, quiçá, como em tempos aconteceu com a literatura cabo-verdiana, uma nova largada, com mais atores, outras leituras, diferentes propostas, mais produções científicas, novas perspectivas de análise e outras bases de sustentabilidade da produção científica. O espaço lusófono é disperso e os problemas são diferentes consoante as estruturas sociais, as suas formas de organização económica e política, o espaço que a investigação ocupa nos diferentes sistemas de ensino superior e a consciência científica que cada sociedade tem e, sobretudo, a moral política de cada país. Não cheguei a viver o suficiente para participar ou recusar a ideia daqueles que sonharam com territórios lusos distendidos no continente africano, com mapas pintados de cal rosa entre Angola e Moçambique, nem para compreender em tempo útil as razões daqueles que propunham a independência de Cabo Verde por via de uma irmandade com o Brasil. Também a minha vida não tem história suficiente que me permite ter assistido ao surgimento dos movimentos nativistas em Angola e Cabo Verde, uma vez mais indo beber àquilo que foi feito no Brasil, nem as batalhas de libertação nas matas da Guiné-Bissau. Mais perto talvez tivessem as duras canoas que levaram muitos de nós, eles para a minha geração, para os caminhos longes de São Tomé para fugirem da fome cíclica que penetrava a alma da sociedade, mas também dos indivíduos, deixando um enorme rastro de desaire social que se prolongou no tempo, deixando ele também uma das maiores manchas na história de Cabo Verde no ano de 1947. As linhas do tempo foram cozer a história da humanidade,
Chegaram os anos 70 e eu vinha nascer na sua ponta final, mas aconteceram muitas coisas que não cheguei a registrar. O Estado Novo a diluir-se nas mãos de Marcelo Caetano, a Guiné-Bissau a ver reconhecida a sua independência em 1974, depois de ter declarado unilateralmente no ano anterior, Cabo Verde a ver-se concretizar a sua aspiração de desagregar-se da teia política dominada por Portugal, ascendendo a território independente, não em conjunto como o Brasil, como se alejava, mas em conjunto com a Guiné-Bissau. E ainda nos anos 70, os países não alinhados a exigirem um ajuste na balança comunicacional internacional, propondo uma nova ordem da informação e da comunicação em sede da Unesco, dando base a razões e a considerações das mais variadas. Talvez mais perto de mim, da minha lembrança de miúdo, esteja a instabilidade política que se vigorou durante décadas nos países luso-africanos, saído das lutas coloniais com mais técnica de guerras do que conhecimento da administração pública. As clivagens étnicas em vários deles, e sobretudo na Guiné-Bissau, as guerras civis que se perduraram no tempo de forma mais cristalizada em Angola e Moçambique, e os sucessivos golpes de Estado na Guiné-Bissau assumindo este artifício, o lugar do sufrágio universal tornando-se naquele país no único método natural de mudança no sistema de governação. Tudo isso para recentrar o tema do nosso debate, uma vez que a lusofonia se faz de uma língua comum, o principal instrumento que nos une e que serve para dar conteúdo à dimensão da comunicação que aqui tratamos, mas também de problemas diferentes. Quando se discute em Portugal os mecanismos de financiamento da investigação numa altura de crise, o Brasil vai procurar as melhores formas de mobilizar os recursos existentes para a ciência. Na Guiné-Bissau desentende-se porque não se encontra formas de diminuir a mortalidade infantil, e em Cabo Verde está-se a questionar como continuar a sustentar o programa das cantinas escolares que oferece uma refeição quente às crianças depois da saída do Programa Alimentar Mundial do país. Portanto, é este o diagnóstico que nós temos que fazer do espaço lusófono para que possamos então desvendar os melhores caminhos para a construção de um espaço comum de ciência na lusofonia. Todas essas preocupações trazidas aqui vão, de certa forma, ajudar a compreender o nível de engajamento de cada país nesta construção da lusofonia científica ou então da ciência lusófona. As realidades sociais diversas levam-nos a situações sociais diferentes. Não é por acaso que o barco da lusofonia tem sido levado apenas por 3 dos 9 espaços de diálogo lusófono: Portugal, Brasil e Galiza. Se nessas 3 esferas geográficas um docente universitário tem espaço para ser professor e investigador, muitas vezes mais do que espaço, uma obrigação. Em países como Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na maioria das vezes, um docente universitário é professor e proprietário de um café-bar, professor e funcionário público, professor e burocrata, professor a tempo inteiro e desempregado a tempo parcial, professor nativo à procura de 9 e mais empregos, professor e assessor de alguém, professor e tudo menos investigador. Desde logo, não há um salário para a classe docente que permita canchar o trabalho da docência aos desafios da investigação. Por outro lado, as universidades não incentivam a pesquisa e muitas vezes encontramos certas instituições de ensino superior do país a funcionar como escolas secundárias, não delas distanciando nem um milímetro. A mesma pobreza extrema em termos de bibliografia, a mesma falta de recursos informáticos disponíveis para os alunos usarem consoante as suas necessidades, o mesmo deserto de centros de investigação e pesquisa e extensão, a mesma ausência de projetos de investigação, a mesma falta de incentivo à ciência e à pesquisa. Porém,
se no ensino secundário é compreensível a não existência de investigação e produção científica, o mesmo não se pode dizer em relação ao ensino superior. Não é possível e nem sustentável a longo prazo que se monte um sistema de ensino superior que carregue apenas no botão do ensino e esqueça a parte da investigação. Não é possível e nem sustentável a longo prazo que tenhamos no nosso sistema de ensino superior um corpo docente que não alia o ensino à autoaprendizagem, à descoberta e à criação. Desta forma, continuamos com universidades que pouco acrescentam de valor ao país, não promovendo um pensamento divergente na cultura, na sociedade e na ciência. Acabei o ensino secundário no final da década de 90 e o débil sistema do ensino superior emergente em Cabo Verde não tinha espaço onde eu podia meter os pés. Fiz o caminho que muitos fizeram, escolhendo as portas da diáspora. Andei por Coimbra, passei por Lisboa e rumei ao Minho. Passaram 5 pares de anos, regressei a Cabo Verde. Quando cheguei ao país, para cada ano perdido no exterior, teria nascido em Cabo Verde uma instituição de ensino superior. Hoje o país conta com a Universidade de Cabo Verde, esta pública, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, filial do Instituto Piaget de Portugal, Universidade Lusófona Baltasar Lopes da Silva, também a mesma coisa, Universidade do Mindelo e Universidade de Santiago, ambos de raiz cabo-verdiana, Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, Instituto Superior Pedagógico e outros mais, de que não lembro neste momento a nomenclatura. De toda essa parafernália de instituições de ensino superior, não se encontra no país um único centro de investigação que funcione, que produza conhecimento. Não se encontra no país uma única revista científica que funcione, não se vislumbra no país uma política de apoio à investigação. Isto num país que aparece nos relatórios internacionais sempre nos primeiros lugares como um dos melhores da África em quase tudo. Imagina então como estaria os casos, por exemplo, da Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe, para não dizer de Angola, que apesar de ter recursos económicos para ser a lufada de ar fresco para a África lusófona, está emaranhado em questões políticas de toda a ordem. Isto tudo mostra-nos que o quadro atual da comunicação da lusofonia africana é negro. As ciências de comunicação, como todas as outras áreas científicas, encontram-se atreladas a uma situação social bastante difícil, mas também um sistema político sem horizonte, sem perspectiva e sem brilho. Grande parte das pesquisas que é feita nesses espaços dispersos da lusofonia africana, que não são muitas, advém dos projetos individuais dos seus autores, ou porque estão integrados num programa de mestrado ou doutoramento, ou porque, recusando-se a ser a mente enferrujada em termos de produção científica, embalam-se em projetos individuais por sua conta e risco. É com esta lusofonia que se conta no continente africano e é com ela que nós temos que contar para traçar então os caminhos do futuro. Qualquer diferença com a realidade é pura ilusão. Da nossa parte, enquanto africanos que ainda sobra alguma consciência científica, as linhas para o futuro terão de passar necessariamente por rasgar caminhos e dar sinais à sociedade, às universidades e à política que é possível fazer coisas. Neste momento, em Cabo Verde, estamos na fase de conclusão da montagem da nossa organização de investigadores. Chama-se Mediacom, Associação Cabo-Verdiana de Ciências da Comunicação, que pretende ser uma associação científica e cultural com vocação para a promoção do conhecimento, da cultura e da investigação. Na sua promoção, na sua materialização, estou empenhado eu, também da Universidade de Jean Piaget, o professor Alfredo Pereira, da mesma universidade, o professor Paulo Lima e o professor José Mário Coelho, da Universidade Pública, a professora Hilda Fortes, da Universidade de Santiago, o professor António Limas e Carlos Santos,
ambos da Universidade Pública e da Universidade de Piaget, e um conjunto de outros professores universitários que existem em Cabo Verde e que vejo com possibilidades de se tornarem investigadores de referência para o nosso espaço e para outros espaços científicos, culturais e geográficos. No horizonte a curto prazo temos dois projetos em mãos. O projeto de elaboração do livro As Ciências de Comunicação em Cabo Verde, coordenado por mim e pelo professor Alfredo, que já está em processo de execução, e a organização do primeiro Congresso Cabo-Verdiano de Ciências da Comunicação, que era para ser em maio passado, não foi, mas que com certeza sairá em 2013. Com estes dois produtos, queremos, antes de tudo, chamar a atenção à comunidade científica lusófona para a nossa existência, mostrar que somos capazes de fazer coisas e abrir uma frente de diálogo e de cooperação. Não queremos ser o mero espectador da história lusófona que está a ser feita, nem tampouco o polícia sinaleiro que vê o trânsito fluir numa postura estática. Queremos ser, sim, atores do processo de transformação no campo científico, ocupar o espaço que nos é reservado no universo lusófono e agregar valor à produção científica. Temos plena consciência que tudo o que podemos fazer pode ser pouco nesta guerra pela dominação linguística ou cultural que hoje se assiste, mas também temos a certeza maior que reside em nós. A certeza maior de que reside em nós é que quem anda devagar, cedo ou tarde, pode chegar ao destino, mas quem fica imobilizado nunca consegue chegar a lado nenhum. Obrigado.